Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Lifetime Wcast, o podcast que fala para mulheres e feito por mulheres. Nessa segunda temporada, a gente está desmistificando alguns temas que ou são tabus para o universo feminino ou não estão diretamente relacionados a esse nosso universo. E hoje a gente está com uma convidada muito especial para desmistificar para a gente o mercado financeiro. Antes da gente apresentar a Marcela, convido vocês a assistirem o vídeo que conta um pouquinho mais sobre a Lifetime W. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o mercado financeiro, um mercado que não é muito associado à mulher e que várias vezes foi hostil com as mulheres que foram as desbravadoras desse mercado. Esse cenário vem mudando e hoje a nossa convidada vai nos contar pra gente como é que ela enxerga esse movimento. Então vamos lá, vamos falar dela, né? Marcela Amar, né? A nossa Amar, economista formada pela USP, com mestrado em Economia e Finanças pela GV, com 20 anos de experiência nesse mercado financeiro aí, em áreas como pesquisa econômica, educação financeira e riscos. E hoje ela é a nossa economista-chefe da Lifetime. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, muito Fê. bom estar com você. Bem-vinda, Mar. Muito bom, mesmo. obrigada, Fê, obrigada, Mar. É um prazer enorme estar aqui falando desse assunto que é super importante, né? Não só para quem trabalha no mercado financeiro, mas para todo mundo que lida com dinheiro, né? Sim. Exato, vamos desmistificar hoje o mercado financeiro. Ajudar a gente, né? E antes de começar, a gente quer te entregar um presente do nosso parceiro, o Ecossistema Inova. Esse livro ele é muito especial porque ele aprofunda muito sobre o que é ser o líder educador. A gente espera que te inspire também. E a gente vai passar aqui um vídeo contando mais sobre quem é a Inova. Vamos lá, vamos começar. Todo mundo está super curioso para te conhecer. A gente já é sua fã de carteirinha, te adora. Conta um pouquinho da tua trajetória, como você começou, o porquê de tudo isso, de entrar no mercado financeiro, para todo mundo conhecer essa mulher aí maravilhosa que está com a gente toda semana. Obrigada, Fê. O mercado financeiro, assim, acho que como muitas mulheres que acabam caindo no mercado financeiro, Sim. não era a minha primeira opção, né? Quando comecei a pensar em faculdade e tudo mais, minha primeira opção era direito. Eu tinha uma afinidade com dança muito grande, mas já sabia que dança não era uma coisa muito fácil de levar como uma carreira. Mas acabei indo para o direito, fiz 3 anos, me frustrei, sentia muita falta de matemática. Acabei saindo, fazer cursinho, entender o que eu queria e fui parar em economia, meio sem saber direito exatamente o que um economista fazia. Naquela época não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, esse tanto de informação, Sim. Mas fui conversando com um, com outro e acabei caindo em economia. Fiz alguns estágios com professores da faculdade, a gente brincava lá na USP que era praticamente um pré-requisito fazer um estágio com um professor para poder se formar, porque quase todo mundo passava por essa etapa. E aí fui para um grande banco na área de pesquisa econômica. Então foi meio que uma junção. Eu acabei nessa de mandar currículo para estágio, indo para esse grande banco, comecei lá. E foi uma grata surpresa, porque eu tinha muito desse medo de mercado financeiro, parecia um mundo difícil de desbravar, mas eu acabei caindo numa área que era muito diferente do que
as áreas de economia eram na época e são até hoje, né? Era uma área que tinham 3 mulheres, eu era a terceira. Então, eu já caí numa área que tinha uma economista-chefe, então isso já ajudou como uma inspiração muito grande, foi muito bacana. E eu tive muita sorte de trabalhar com mulheres muito inspiradoras ao longo da minha carreira. Eu vim de uma família que tinha uma mulher muito forte, a minha mãe, criou 2 filhos sozinha, enfim, mas também no mercado eu tive isso. E aí, por conta disso, eu fui desenvolvendo a minha carreira. Então, eu acho que eu tive um pouco de sorte de ser muito blindada no começo, que é justamente na época que você se depara com os maiores desafios e sem a maturidade para responder a eles, isso me ajudou muito. É claro que eu passei muita coisa, sofri algumas questões por conta de ser mulher e por conta né, de um mercado que não era tão favorável a isso, ouvi coisas que eu não gostei, mas eu tive certamente essa ajuda. Aí fiz a minha carreira em banco, trabalhei não só com economia, mas acabei indo para riscos, tive até uma passagem em RH, né, dei uma desviada ali, e aí voltei para economia no setor de serviços, então fora do mercado financeiro, mas depois acabei voltando para o mercado financeiro, porque eu acho que a economia tem muito mais, né, essa pegada de mercado financeiro do que a parte de serviços, né? E, enfim, e aí agora eu tô na Lifetime tem 1 ano, quase 1 ano e meio já. Sim. Passou super rápido, né? Comecei namorando a Lifetime como prestadora de serviços, né, Mar? Exatamente. E depois acabei vindo com uma posição fixa aqui, tô muito contente. E na Lifetime também, eu acho isso muito legal. Também na Lifetime a gente tem mulheres muito inspiradoras, né? Vocês duas são grandes exemplos, tem outros exemplos lá dentro. Isso é sempre muito gostoso, porque isso acaba ajudando a gente a ultrapassar essas barreiras, né? É verdade. E você acha que ainda existe tabus, preconceitos, tanto para a mulher entrar no mercado financeiro, quanto para que ela ascenda profissionalmente? Acho que ainda existe. Tem havido uma mudança bastante importante, né? Eu que estou há 20 anos no mercado, passei por momentos em que eu era sempre a única mulher na sala. Teve várias vezes que eu era a única mulher na sala. Eu ia te perguntar na sala de faculdade, como é que é? Se você tinha outras mulheres junto. Tinham poucas mulheres. Já começa muito pequeno. Número, eu acho que tem, inclusive... Talvez, eu não sei se a palavra é preconceito, mas na hora de escolher a faculdade, as mulheres também ficam um pouco em dúvida ali. Será que eu vou para a economia, para o mercado financeiro? Elas mesmas acabam, talvez, ponderando se aquilo vai ser, né? Por isso é tão importante falar sobre isso, até para mostrar que existem mulheres que estão indo bem no mercado financeiro. E na faculdade eram 90 alunos, eu não sei quantas mulheres tinham, não tenho mais esse número, mas em algumas matérias eu era a única menina, porque em algum momento na faculdade a gente escolhe matérias optativas, né? Então as turmas eram um pouco menores, sei lá, 20 alunos, algumas vezes eu fui a única menina na sala. E mesmo nas turmas, assim, quando a gente se reencontra, ainda tem poucas mulheres, né? Assim, da minha turma que a gente se reencontra. E depois, no mercado financeiro, em muitos casos, eu era a única mulher na sala. Isso acaba sendo um pouco... Você se sente um pouco intimidada. Às vezes o assunto é muito... ninguém se preocupa em te envolver no assunto. Às vezes você tem que ouvir algum tipo de comentário que não é né, assim, então, um comentário mais difícil, e aí até você não sabe se você reage de um jeito mais forte, ou se você fica mais quieta e demonstra, né, aí uma passividade que também pode não ser muito boa. Então, existe sim ainda, mas eu acho que tem mudado. A sensação que eu tenho é que era muito mais hostil no passado, e que agora é muito menos hostil. Isso tem a ver com o mundo, né, que evoluiu, enfim, em vários aspectos, mas acho que tem a ver também com o papel da mulher na sociedade. Eu tô há 20 anos no mercado e eu vejo a mudança do papel da mulher como decisora também, em casa, de decisora do que vai fazer com o dinheiro, de decisora em relação ao aspiracional daquela família, sabe, como uma voz atuante. Então, o mercado financeiro também teve que se adaptar justamente para atender essa mulher que tem um papel mais forte. Então, acho que vem dos dois lados, né? Vem da parte do RH das empresas, que se preocupou com isso, com o acolhimento da mulher e tal, mas vem também dessa parte que a sociedade também demanda agora um atendimento diferente. Mas a gente falou em algum episódio
que teve uma convidada também, que falou muito que a gente acaba se masculinizando um pouco para entrar nesse mundo financeiro, né? Eu passei por isso também, porque além de ser mulher, eu sou muito baixinha, eu sou muito delicada. Né, delicada. Então, em algum momento eu achei que eu precisava fazer isso. Falar mais alto e tal, mas depois eu percebi que não adiantava eu ser diferente. Isso também foi uma realização importante nessa trajetória. Assim, um dia que eu descobri que eu podia ser mulher, eu podia mesma, né? eu mesma, e que a meu estudo, minha análise, aquilo ia fazer com que eu fosse respeitada no mercado. Porque eu via essas mulheres inspiradoras também fazerem isso, né? Então isso acabou ajudando. Mas eu acho que essa questão de se masculinizar acabou sendo mais forte para aquelas pessoas que desbravaram. Porque, como eu disse, eu já cheguei com uma porta aí aberta que me ajudou bastante. E eu acho importante isso. A gente não tem que ser igual a ninguém pra gente ser respeitada. A gente tem que ser a gente mesma. Até porque as mulheres têm algumas capacidades, algumas vantagens ali na forma de analisar, na forma de construir, na forma de abraçar a equipe, que são diferentes do homem. Sim. E acho que isso também engrandece a empresa, né? Porque se a gente tivesse só uma empresa cheia de pessoas com uma única característica, ela iria para um único lado, que também não é o melhor. Se a gente tivesse essa mescla de mulheres que podem ter o sentimento mais de acolhimento, o sentimento de uma análise... né, que a gente fala, né? E até aquela história que dizem que mulher consegue pensar em 10 coisas ao mesmo tempo, o homem se real, aprofunda numa única acredito. coisa. Eu também acredito. Essas também podem ser competências importantes no mercado de trabalho. Aí você pega o melhor de todo mundo, né? Sim. Então, também é importante dizer que a gente querer um papel mais atuante da mulher no mercado de trabalho não quer dizer que a gente não admire muitos dos nossos colegas que são homens e que a gente entende que tem um papel super importante e fazem um trabalho muito bem feito. É só questão de você juntar as características que são boas em cada um, né? A gente fala muito na Lifetime W, né, que é sobre o E, não sobre o OU. Não precisa ser uma coisa ou outra, mas a beleza tá exatamente na junção, né, tá na junção das competências que estão mais ligadas ao mundo masculino e das competências que estão mais ligadas ao mundo feminino. E a união dessas competências que faz a beleza de tudo isso, né? A gente não precisa excluir o outro para se sentir incluído. Exato. Né? É só todo mundo ter o seu papel, né? Exato. E poder demonstrar o seu melhor. É exatamente isso. Pensando numa menina, né, que está querendo entrar agora no mercado financeiro, qual que você acha que são os primeiros passos que ela deve seguir? Ou até uma mulher que está pensando em transição de carreira, né? Mas alguém que está agora, nesse momento, querendo dar o primeiro passo em direção ao mercado financeiro. Eu acho que a primeira questão é não se intimidar com esse preconceito de que o mercado financeiro é um mundo estritamente masculino, porque não é mais. A gente vê às vezes filmes, né, que tem aquelas... quase que um retrato ali meio caricato, não é mais dessa forma. O mercado financeiro mudou muito de uns tempos para cá e tem um espaço muito maior para mulheres, então não se intimidar com esses preconceitos. Acho que uma outra coisa muito bacana é encontrar alguém que você se inspire, que esteja perto de você o suficiente para você poder conversar, bater um papo. Porque o dia a dia não é fácil. E assim, mesmo aquela mulher que está pensando em entrar no mercado financeiro, encontre alguém que, né, deve ter uma tia, uma prima, alguém que conhece alguém e senta para bater um papo, porque às vezes esse preconceito te afasta e te impede de ter a sua carreira, de ir atrás do que você mais gosta, porque você fala, bom, eu já acho que não vai dar certo. E essa conversa pode ajudar até a dizer, olha, entendo que porque dentro do mercado financeiro também a gente tem uma gama enorme de coisas que a pessoa pode fazer. Acredito que as suas competências são mais adequadas para esse papel ou para outro papel. Isso também pode ajudar bastante, assim, encontrar alguém que te inspire, seja para bater um papo, ou seja para olhar na rede social por onde aquela mulher passou. Então, se tem uma mulher inspiradora, eu sei de Economista-Chefe, que é o que eu acabo olhando mais, tem várias mulheres muito inspiradoras.
olhar ali na rede social dela por onde que ela passou, como é que ela começou. Dela, né? E talvez pensar, bom, é claro que eu já não vou começar ali onde ela está nesse momento, mas por onde que ela passou, o que que ela estudou. Isso também, né, ajuda muito, assim, a tentar desenhar um plano A, que a gente sabe que o plano A sempre muda no meio do caminho, mas pelo menos ele te dá algum tipo de norte, assim. Acho bem importante. Bom, perfeito. E a gente fala, na Lifetime W, que um passo muito importante da mulher começar a investir e a tomar as rédeas, né, da gestão do seu próprio patrimônio é o conhecimento, é a informação. Então agora a gente vai te convidar para dar uma pequena aula pra gente sobre alguns agora a gente temas. vai extrair o que você faz de show todo dia. Alguns temas de economia e que muitas vezes são um tabu e que a gente fala, já não entendi nada, então não vou nem me aprofundar nesse tema, porque eu não sei o que isso quer dizer e me parece ser fundamental para eu entender sobre investimentos e tal. Então, quer fazer a primeira? A primeira? Vamos lá. O que é inflação e como que ela impacta no dia a dia da mulher? Acho que todo mundo quer saber isso, né? Inflação em termos econômicos, né? No economês, ela acontece quando você tem uma alta generalizada de preços. Então, a gente diz que o país vive inflação não quando o preço do ovo está subindo, mas quando existe uma alta em vários grupos de itens que o brasileiro médio consome. No Brasil, a inflação que a gente chama de oficial, que no fundo acaba sendo a inflação que o Banco Central olha, que o governo federal olha, é o chamado IPCA, que mede a inflação de uma cesta de consumo do brasileiro médio. Então, o IBGE vai lá, apura, né, o que as pessoas consomem em geral. Na casa delas, habitação, para comprar roupa, escola dos filhos, supermercado, sair para comer de vez em quando, e ele pondera isso para chegar no que a gente chama de inflação, que é o que a gente vê no jornal. Inflação subiu tanto, enfim. Por que é tão importante medir a inflação? Porque ela faz diferença no seu poder de compra. Então, se eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto R$1.000 no mercado, eu estou no 0 a 0. Agora, se teve uma inflação de 10% no mercado e o meu salário continua em R$1.000, eu vou diminuir o que eu vou conseguir gastar. Então, ela mede o poder de compra do dinheiro do brasileiro. Então, por isso que é tão importante a gente olhar a inflação que é falada ali no jornal. As pessoas acabam usando esse termo inflação para pequenos itens de produtos, por exemplo, a inflação do ovo. Isso em termos econômicos não existe, é a alta do preço do ovo, mas é importante porque aquilo reflete o que a pessoa está sentindo no dia a dia dela. Como eu falei, a inflação é uma média do brasileiro médio. A minha inflação na minha casa é diferente da sua, porque cada um tem uma composição ali de consumo. E aí, a gente volta para a parte final da pergunta. Por que é tão importante no investimento, né? Na vida da mulher que está tentando lidar com as suas finanças? É sempre importante, a Fê sabe muito bem disso, que a pessoa acompanhe os seus gastos ao longo do tempo. Porque quando você vê, bom, eu gastava R$1.000 e agora eu estou gastando 1.100, você começa a entender que a sua inflação é aquela diferença de gastos. Então, primeiro, importante cada um acompanhar a inflação do país, a sua inflação. E trazendo para investimentos, isso tudo é importante porque sempre que a gente investe, a gente tem que procurar algo que corrija pelo menos o nosso poder de compra. Então, voltando para o exemplo, de eu gastar R$1.000 no mercado. Se eu estou investindo em alguma coisa que depois do mesmo período eu vou ter 1.005 e o mercado está 1.100, então aquele investimento não está nem conseguindo repor o meu poder de compra. E, idealmente, a gente tem que ter um investimento que repõe aquele poder de compra e te dê mais alguma coisa para aquele investimento ser de fato rentável. Então, a importância da inflação é a pessoa entender qual é a própria inflação. Isso é feito com acompanhamento de gastos, e quando for procurar um investimento, algo que dê pelo menos essa correção para ela, e sempre procurando algo além, que é uma coisa que no Brasil a gente consegue com relativa facilidade por conta das taxas de juros, né? Perfeito. Então a gente começou a falar de taxa de juro, então explica pra gente um pouquinho
O que são os juros compostos? Os juros compostos é o que a gente chama de juros sobre juros. Então, vou começar até com um exemplo mais fácil. R$100. Quando a gente aplica 10% sobre R$100, R$10. Então, depois eu tenho 110. Se eu for aplicar 10% em cima daqueles R$100 de novo no segundo mês, eu só vou ter R$10 e a correção seria de R$10 para todo sempre, se eu tivesse o que a gente chama de juros simples, que é o que eu aplico sobre aquele primeiro valor. Quando a gente fala de juros compostos, eu aplico os 10% sobre os primeiros R$100. No segundo mês, eu vou aplicar os 10% não sobre 100, mas sobre 110. Portanto, eu não vou ganhar R$10, eu vou ganhar 11. E aí eu tenho 121. Daí no terceiro mês, eu aplico 10% sobre 121. Então, eu vou ter mais 12 e 10. E assim vai indo. Os juros compostos são uma forma que a gente fala de engordar o nosso patrimônio, porque você sempre aplica o valor em cima daquele último montante que já tinha engordado por conta do último mês. E assim vai. E os juros compostos, no fundo, são uma ferramenta muito boa para quem investe. Porque você coloca o seu dinheiro ali, a gente já ouviu, todo mundo tem uma história de um parente, alguém, enfim, que deixou o dinheiro lá rendendo, esqueceu. E Sim. Quando foi olhar, aquilo tinha engordado muito, porque os juros compostos e aliados com o tempo fazem com que o seu patrimônio cresça, né, de forma exponencial. Então, os juros compostos são isso, são juros aplicados sobre um valor que já teve correção de juros. E para quem investe, é uma maravilha, né? Muito bom. Ela é muito... Nossa, gente, tem que levar ela para casa. Né? Que ela explica, é muito bacana. Má, essa diferença de risco e rentabilidade, né? Porque as pessoas não sabem um pouco de renda variável, mas querem rentabilidade do dia para a noite, né? Eu quero que meu patrimônio cresça, mas eu não quero colocar em renda variável. Explica um pouquinho isso. A gente tem vários tipos de investimento. E é sempre importante, aí para quem começar a investir, conversar com a pessoa que te atende no mercado financeiro, para que essa pessoa explique exatamente onde esse dinheiro está indo. Porque muitas vezes o investidor ele só quer olhar a rentabilidade. Então, eu tenho aqui um patrimônio, suei muito para conseguir economizar aquele valor e começar a investir, e agora eu quero que faça render. O trabalho do mercado financeiro é fazer render. Mas não existe mágica, né? Não existe milagre, né? Não existe milagre. E aí a gente tem alguns tipos de investimento, começando pela renda fixa. A renda fixa a gente brinca que é o devagar e sempre. É aquele dinheiro que vai ser sempre corrigido, ele tem alguns riscos, né, de oscilação de mercado, mas no geral ele é aquele dinheiro que vai ser sempre corrigido um pouquinho por mês. Mas essa correção acaba sendo uma correção muito mais moderada do que a possibilidade da renda variável. Eu já vou falar dela daqui a pouco. O investimento em renda fixa acaba te dando retornos muito bons, geralmente atrelados à Selic, que corrigem o poder de compra, ainda tem um pouquinho de juros reais, e são uma boa ideia para aquele investidor que está construindo patrimônio. Quando a gente fala de ativos mais arriscados, por exemplo, a renda variável, existe a possibilidade de um rendimento muito maior. Então, a gente pega anos, por exemplo, como pós-pandemia, 2021, 2022. A gente estava num momento de melhora da economia, a renda variável estava recuperando daquele pior momento da pandemia, a gente viu um crescimento muito forte do mercado de ações, enquanto a Selic ainda estava num patamar baixo, porque o Banco Central precisava estimular a economia. Naquele momento, a renda variável, né, explodiu. Agora, no ano anterior, se a gente olhasse para a renda variável, ela tinha dado justamente vários sustos nos investidores. Então, quando a gente fala de ativos que têm possibilidade de ganhos maiores, a gente tem que ponderar esses ganhos maiores pelo risco. A renda variável consiste em comprar ações de uma empresa. Aquela empresa pode ir muito bem, ou pode acontecer algum fator que a gente não consegue antecipar, por exemplo, uma mudança regulatória, uma pandemia, pode surgir um grande concorrente e aquela ação desvalorizar. Então, a rentabilidade é o que a gente quer para o nosso investimento, mas o risco é a chance daquela rentabilidade não acontecer.
Nos ativos de renda fixa, como eu falei, é o devagar e sempre. O risco daquilo não acontecer é muito pequeno. Por exemplo, os papéis do Tesouro Direto, papéis bancários, títulos, né, bancários, títulos de dívidas de grandes empresas. São títulos que a gente vê um rendimento ali acruado sempre e que a gente tem pouco risco. Agora, no caso de ativos mais arriscados, a gente pode, né, ganhar muito dinheiro, explodir a boca do balão, como diziam antigamente. Mas também pode perder. E aí é o risco. E por isso que a gente tem que sempre manter o investidor informado. Olha, aqui eu tenho uma expectativa de uma alta muito grande, mas o seu risco é esse, e esses são os fatores que te levam a ter esse risco. Você acha interessante? Ou você prefere manter o seu dinheiro aqui, que a gente tem um pouco mais de segurança? Que é o conhecimento que a gente fala, né? Exatamente. E a diversificação também. Isso é também uma coisa que a gente tem como muito importante, né? Da gente diversificar o patrimônio. Então, eu coloco tudo aqui ou tudo lá. Não, vamos aproveitar as vantagens de cada tipo de investimento. Então, na renda fixa, você sabe que você tem aqui uma trajetória mais previsível. Na renda variável, você consegue aproveitar ciclos econômicos e quando as coisas melhorarem, você consegue esse ganho também. Você tem investimentos alternativos. Então, isso também é um exercício da pessoa que atende no mercado financeiro conhecer o que a gente chama de perfil de risco, que é justamente para montar essa carteira. E aí esse perfil depende tanto da personalidade da pessoa, né? Tem gente que é mais, a gente diz apetite, né? Tem mais apetite a risco ou menos. E depende também do momento de vida. Geralmente uma pessoa mais nova, ela tem mais apetite a risco. Alguém que já está ali perto da aposentadoria não quer arriscar o patrimônio, porque ela não pode perder, não tem tempo de recuperar. Depende da vida, né? Quem tem uma família constituída, filhos, geralmente a gente que tem filhos sabe que quando a gente tem filho a gente fica mais conservadora. Uma pessoa que não tem esse gasto mensal, né? Porque a gente está falando de dinheiro, acaba sendo tendo um pouco mais de apetite a risco. Então, depende de onde você quer colocar o seu dinheiro e também do seu perfil como investidor. E tem aqueles dados, né? Estatisticamente, a mulher é mais conservadora, né? Para esse tipo de investimento, né? Ela é mais conservadora em vários aspectos, né? Tem até aquela brincadeira que o seguro para mulher, seguro de carro, é mais barato porque a mulher dirige com mais cuidado. Mais zelosa, né? E esse zelo acaba se traduzindo também para o patrimônio dela. A mulher tem sempre um olhar muito ligado à família, né? Seja a família marido e filhos, seja a família anterior, os pais, os irmãos. A mulher tem essa questão de cuidar. E isso se traduz no perfil de risco dela. E aí, por isso que é tão importante quando a gente tem, que a gente estava falando, né? A mulher tomando mais decisões, acaba exigindo do mercado um atendimento específico para ela. De alguém que entenda esse zelo dela e essa necessidade de perenidade do patrimônio, muitas vezes de pensar em sucessão, pensar no momento que essa mulher vai faltar, e aí pensar, porque a gente fala de sucessão pensando que a gente vai ficar velhinho e vai deixar para os nossos filhos, mas e se algum problema acontecer no meio do caminho? Então também isso é importante, esse perfil de risco depende, como eu falei, da personalidade, do momento de vida, mas a mulher sempre tem esse lado mais conservadora, né? Mais de olhar para sua vida com mais necessidade de previsibilidade. E o acompanhamento perto ajuda nesse sentido, né? Então, o acompanhamento dessa especialista de perto faz com que, inclusive de tempos em tempos, o perfil de risco seja revisado, porque não é isso, você nasceu com esse perfil, você vai até o fim da vida com o mesmo, porque tem essa coisa dos momentos de vida, né? Tem filho, não tem filho, qualquer idade do filho, isso também vai mudando um pouco a relação com os investimentos. Então, esse acompanhamento de perto ajuda em todas essas atualizações. Quais são os sonhos de hoje? Será que são os mesmos de amanhã? Né, para contemplar tudo isso na hora de montar essa carteira, na hora de fazer esse planejamento financeiro. E a gente vê que a mulher, às vezes, ela chega mais conservadora por falta do conhecimento mesmo. Ela não conhece tão a fundo, ninguém parou para explicar com tanta maestria que você faz, mas é mesmo. E aí, a hora que ela entende, ela vai ter lógico, dentro do cenário dela mais conservador, mas ela vai olhar para uma renda variável com um outro olhar, né?
E às vezes ela não sabe que dentro daquele perfil mais conservador, ela tem uma gama de produtos muito grande, né? Porque eu vou fazer um exemplo extremo aqui, mas você sair da poupança, você não precisa sair da poupança e ir direto para renda variável, porque aí você está quase que pulando etapas aqui. Você tem investimentos que têm um perfil de risco um pouco diferente, mas que não são perfis de riscos arriscados. Então, você pode, por exemplo, para um CDB, para um LCI, LCA, você pode até para uma debenture, você consegue passar ali por produtos do mercado financeiro que vão te colocar num perfil de risco menos conservador, mas ainda assim dentro daquele espectro de quem quer ter um pouco mais de previsibilidade. Então, a falta de conhecimento muitas vezes leva a perder oportunidades também, infelizmente, né? Deixar num investimento que o devagar e sempre é muito devagar, né? Tem gente que tem alguns modelos de devagar e sempre que são um pouquinho mais rápidos ali, né? Perfeito, mas continuando com a sua aula sobre economia, vamos falar sobre a taxa Selic? Vamos lá. A taxa Selic é o que a gente chama de taxa básica de juros. É a taxa referência da economia. Para que ela serve? O Banco Central ele foi criado para garantir a estabilidade da moeda, ou seja, para garantir que a inflação esteja sempre dentro de um parâmetro aceitável, que aqui no Brasil, por um monte de contas que foram feitas, é colocado entre 3% e 4,5%. O Banco Central, quando vê essa inflação sair desse intervalo, ele faz o seguinte, ele fala, eu preciso levar a inflação de volta para aquele range que indica estabilidade da moeda. Uma das ferramentas que ele tem, e é certamente a ferramenta que a gente mais ouve falar, é a taxa de juros. Se a economia está muito forte, como que está acontecendo agora? A gente está com a economia acelerada. A inflação sai da meta, ele fala, eu preciso esfriar um pouco a economia. Como é que eu faço isso? Eu subo os juros, a taxa referência da economia. Como ela é a taxa referência, os empréstimos que a gente toma no banco, o crediário que as pessoas usam muito, lá nas lojas, tudo isso é atrelado à taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o empréstimo sobe. Então, aquele consumidor que quer comprar uma televisão, uma geladeira, ele acaba pensando duas vezes porque está mais caro, né? O preço pode até ter sido mantido mesmo, mas as parcelas encarecem. E aí isso faz com que a demanda caia um pouco, as empresas reagem também produzindo um pouco menos, e aí a economia esfria e a inflação volta para a meta. A pressão de demanda diminui e a inflação volta para a meta. Isso aqui eu estou falando livro-texto, como se tudo funcionasse assim, da forma prevista. Não é bem assim, né? Eu estou simplificando bastante, mas é como o Banco Central vê. A taxa Selic é justamente essa taxa referência na economia. Trazendo para um exemplo mais atual, a gente tem a taxa Selic num ciclo de alta. A nossa inflação, como eu falei, tem como máximo pretendido pelo Banco Central 4,5%. O último dado estava quase em 5,10%. Opa, está fora da meta. O Banco Central faz o quê? Está subindo a taxa Selic para tentar esfriar essa economia. É o que está acontecendo agora. Para o lado de quem vai tomar empréstimo, acaba sendo mais custoso, né? Aquele consumidor, ele precisa pensar melhor na hora de tomar o empréstimo, seja para comprar uma televisão, seja para comprar um apartamento. Mas para o lado do investidor, isso acaba gerando oportunidades. A gente falou de renda fixa, a maioria dos ativos, né, em renda fixa são atrelados à taxa Selic. E esses ativos, quando a Selic está em alta, acabam rendendo mais também para o investidor. Então, é aquela história, tudo é oportunidade, né? Se a economia está muito acelerada e a Selic sobe, a gente tem oportunidades boas em renda fixa. Se a economia está num outro patamar, a gente tem oportunidades boas em outros ativos. Podem ser, por exemplo, ações de empresas específicas, pode ser investimentos alternativos, enfim. Por isso que é sempre bom aquilo, voltando na diversificação, né? Para a gente sempre aproveitar os ciclos econômicos e as vantagens que eles trazem para cada tipo de produto. Diversificação, monitoramento, acompanhamento mesmo de perto, né? Para mudar também quando for importante. Para surfar nessa onda que tá boa, né? Então, acho muito, muito bacana.
Vamos falar de Tesouro Direto? Vamos. O que é o Tesouro Nacional? Vou começar explicando a instituição para depois explicar o investimento. O Tesouro Nacional nada mais é do que o financeiro do governo. Então, você tem o governo federal, ele tem todos aqueles gastos que ele precisa fazer, né, com pessoal, investimento em infraestrutura, saúde, educação, segurança, enfim. Quem maneja o dinheiro ali do governo é o Tesouro Nacional. Para fazer tudo isso que o governo precisa fazer, para conseguir fazer frente a esses gastos, ele pode usar a arrecadação de impostos ou ele pode tomar dívida no mercado. A gente muitas vezes acha que o governo que toma dívida é uma questão ruim, mas a maioria dos governos no mundo inteiro tomam dívida do mercado de capitais para fazer frente àqueles investimentos. E o governo brasileiro não é diferente. Claro que existe um nível aceitável para essa dívida, mas é muito comum que isso seja feito. O Tesouro Direto acabou sendo um programa e depois virou o nome de um investimento, né? A gente meio que batizou o investimento de Tesouro Direto. É um programa para incentivar as pessoas físicas a comprarem títulos de dívida do governo federal. Lá atrás, quando eu entrei no mercado, no começo dos anos 2000, a pessoa física não tinha acesso ao Tesouro Direto. Geralmente, quem financiava o governo eram só as grandes instituições. Então, a única opção que você tinha era colocar o seu dinheiro num fundo de investimento, geralmente de um grande banco, porque a gente não tinha instituições independentes. E eles colocavam o dinheiro lá. E aí você tinha que pagar um FII para esse banco, né? E o FII de fundo de investimentos pode ser muito bem gasto, assim, pode ser uma taxa para quando você precisa de uma expertise específica. Mas muitas vezes para o Tesouro Direto você pode ir, como o próprio nome diz, diretamente fazer essas compras de títulos de dívida do governo. E ele é interessante, primeiro, por conta dessa possibilidade, né, essa autonomia do investidor. E aí quando a gente fala direto, dá a impressão que você liga lá e fala, olha, eu quero colocar meu dinheiro aqui. Não é tão direto assim, porque tem que passar por uma instituição financeira, até por conta de regulação, para não virar bagunça, e por conta de custódia, tem toda essa segurança necessária. Então, existe ali um intermediário, mas é um só, não são, né, vários. E tem a questão também de você poder colocar pequenos valores, né? Começar de pequenos valores e ir até valores mais altos. Então, isso fez com que houvesse uma democratização do investimento, e aí começou com o Tesouro Direto, e aí acabou, por conta disso, os bancos também acabaram se transformando. Então você vê, inclusive, depósitos bancários sendo oferecidos, aumentou a gama de produtos de depósitos bancários, porque agora os bancos precisavam captar de formas diferentes de fundos de investimento. Aí as empresas também, porque para aplicar diretamente tem uma outra vantagem importante. O investidor começou a ter que se informar. Porque antes eu colocava o dinheiro lá num fundo de investimento e pronto, meu trabalho está feito. Fazer. Agora ele precisa entender o que é o Tesouro Selic. É atrelado à taxa de juros que a gente falou agora há pouco. O que é o IPCA+? Será que isso é melhor do que uma debênture? Será que isso é melhor do que o CDB? Então isso também acabou elevando um pouco o patamar de estudos, assim. Então o Tesouro Direto foi algo que veio para abrir o leque de opções da pessoa física, mas trouxe vários benefícios, inclusive para o próprio governo federal, que encontrou uma nova forma de financiamento, né? Um novo pool ali de montante financeiro em que ele pudesse colocar, em que ele pudesse se financiar também. E hoje um tesouro direto é um ativo conservador. É um ativo conservador. A gente tem o governo federal como o ativo, né, o empréstimo ao governo federal como o ativo que a gente chama livre de risco. É claro que nada é 100% livre de risco, mas dentre todos os ativos que a gente tem no universo, né, de investimentos do Brasil, esse é o considerado mais seguro. E esse é o tal do devagar e sempre, que pode, por exemplo, substituir a poupança. Porque ele tem rendimentos muito maiores que a poupança, mais que o dobro hoje em dia, e que você tem ali uma sofisticação um pouco maior. E pode ser, inclusive, a porta de entrada para aqueles outros investimentos que a gente falou, né? De ajustar o risco ali, de pensar em CDBs. Grandes bancos também têm uma
uma forma de emprestar dinheiro para a pessoa física que são muito seguras e rentáveis. Aí LCI, LCA, a gente vai andando ali na sofisticação de produtos de investimento sem perder a questão da segurança e ganhando rentabilidade, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente ponderar esses dois fatores. Esse papo tá tão rico e tão bacana que a gente vai precisar quebrá-lo em 2. Então teremos a parte 1 e a parte 2. Esse aqui é o final da parte 1 e eu já te convido para em breve assistir a parte 2.